Eu tô no auge dos meus 30 anos e eu quero compartilhar com você nesse vídeo algumas reflexões que eu tive agora mesmo, quando eu almoçava com a minha esposa, estava assistindo um vídeo do Arthur Miller e ele falou, né, sobre as decisões que ele foi incentivado a tomar e o preço dos erros dessas decisões. E isso me levou a refletir, né, sobre qual foi a minha jornada dos 18 anos até agora, que vou fazer 31, né, em 2026, e tudo que me trouxe até aqui. E por que que essa reflexão aconteceu, né? Nesse vídeo a gente vai falar algumas coisas sobre esse bloco temporal entre os meus 18 aos 30 anos, tudo que aconteceu. Eu quero compartilhar um pedaço dessa jornada com você. A gente vai falar sobre algumas pivotagens de negócio que eu estou fazendo e o porquê chegamos nesse assunto também. E também vamos falar como que as pessoas acham que é essa parte, né? Esse bloco, como deve ser o bloco dos 20 aos 30 anos. Qual que é a sensação, a percepção errada que eu enxergo, né? Que as pessoas têm. Bom, nessa fase dos 18 até meus 30 anos, eu sempre fui um cara um tanto quanto, né? Eu não aceitava a minha realidade. Essa é a palavra, né? Eu era uma pessoa um pouco incomodada, então eu trabalhava CLT porque eu vim de uma família onde eu fui criado pela minha mãe, né? Então ela sustentava a minha e minha irmã com um salário mínimo, era uma situação difícil, né? Logicamente, a gente vivia com pouco, nunca chegamos à miséria, mas a gente vivia com pouco. E eu tive que trabalhar muito cedo para ajudar em casa, né? Acho que é a realidade de muitas famílias por aí. Aí, logicamente, eu precisei aceitar o que apareceu e sou muito grato por isso, porque tive trabalhos muito duros, muito complicados, mas ao mesmo tempo foram trabalhos que me moldaram, que me forjaram, né? Eu aprendi muita coisa, agreguei muita experiência, testei e errei na conta de outras pessoas, né? Logicamente, sempre mensurando o que eu estava fazendo para não fazer besteira. Mas foi uma etapa onde dos 18 aos 22 anos eu simplesmente trabalhei para os outros, né? Quando chegou nesses ali em meados dos meus 22, 23 anos, eu, como falei, eu era um cara muito incomodado, eu olhava para aquilo e falava, pô, cara, mas eu posso fazer mais, eu tenho capacidade hoje para fazer mais, já tenho experiência, mas eu tô aqui me limitando a ganhar R$ 1.300 por mês, né? E foi aí que eu comecei a tentar empreender pela primeira vez, né? Na época, no ramo de tecnologia, trabalhava com informática, né? E fui para esse lado. Logicamente, quando você é um cara muito novo, né, sem bagagem, esse eu acho que é o ponto mais impactante que eu vejo nos dias de hoje na internet, que a galera faz um cursinho rápido ali e acha que já está pronto para virar um empresário multimilionário, quando não é assim, você tem que aprender a tomar decisões, né? Então, eu tinha esse conhecimento de tecnologia, mas eu não tinha experiência de vida, não tinha bagagem, não tinha sabedoria nas minhas decisões, né? Então foi aí que eu cometi os primeiros erros, né? Saí, já comprei um carro para trabalhar e tal, e só que ao decorrer do tempo eu não tinha uma estrutura, não tinha um planejamento de vendas, eu não tinha nada disso. E acaba que o resultado você já imagina como foi. Foi um resultado logicamente ruim, né? Porque quando você começa um negócio onde o teu custo fixo ele já começa alto para a realidade do negócio que você está criando, ainda mais sem um plano de negócio, sem um planejamento, é a, é a receita do insucesso, né? A receita do fracasso. Fracasso eu considero como outra coisa, mas tudo bem. E aconteceu que eu passei, eu me endividei, né? E estava trabalhando por mim mesmo, então a minha gestão financeira ela era muito porca, ela era muito mal feita e já fica aí uma observação que eu faço para você. Cuide da sua gestão financeira, é uma das coisas mais importantes da sua vida. E por causa disso, né, eu fui tomando decisões erradas, aí eu comecei a entrar em dívida. A dívida gera uma pressão ao redor de você, né? As pessoas começam a te tratar de uma forma ruim e essa pressão gerada, ela causa uma bola de neve de decisões ruins, né? Então, eu levei esse erro que eu cometi lá nos 23 anos, eu levei 4, 5 anos para consertar a minha vida financeira. Foram tempos muito difíceis,
Porém, foram, foi, né, um tempo onde eu tive, acho que o maior aprendizado da minha vida, a maior bagagem que eu reuni foi nessa etapa, porque aí sim eu dei valor no meu controle financeiro, eu dei valor na busca por aprendizado constante, e eu dei valor a muitas outras coisas, na verdade, né, mas ao trabalho. Acho que assim, você enxergar que tocar uma empresa para frente não é a coisa mais fácil do mundo como todo mundo pensa, né? Então, foi um tempo de muito aprendizado nessa época, né? E eu paguei um preço que foi doloroso. Francamente, foi um preço bem doloroso. Ao mesmo tempo, eu olho para o passado e vejo que eu vim de uma família onde a gente já tinha pouco, faz total sentido eu arriscar, né, o meu conforto para tentar subir alguns degraus, né, nessa qualidade de vida, vamos dizer assim. Então, se você já tem pouco, lógico, né, vamos colocar na balança aquilo que você vai fazer para que você não venda teu carro, tua casa, para tentar seguir o que eu tô te falando aqui. Tem que ser muito inteligente, né? Acho que inteligente não. Você tem que ser uma pessoa centrada para captar o centro da mensagem aqui. Mas no meu caso, né, na minha experiência, valia a pena eu usar essa moeda de troca, né, como o meu conforto de que, porra, se der errado, eu vou morar na rua, eu vou, sei lá, morar no muquifo, como morei também, né, paguei esse preço, morei em lugares terríveis, detestáveis, mas valeu a pena, né, porque eu agreguei muita experiência e ainda consegui alavancar minha vida alguns anos depois. Então, lógico, né? Hoje eu não gosto de falar sobre vida financeira, sobre quanto ganho, quanto não ganho, mas tem uma empresa bacana que me dá uma vida muito legal, consigo entregar segurança e conforto para minha família, né? Hoje eu tenho uma esposa e 2 cachorros que amos demais e eu consigo entregar essa segurança, esse conforto para eles. Coisa que há um tempo atrás era inconcebível, né? Eu não conseguia fazer R$ 2.000 para me sustentar. Hoje é diferente, mas foi um preço que eu tive que pagar. Foram decisões que eu tive que tomar para chegar nesse ponto. Foram aprendizados, como lidar com o cliente, como bolar uma proposta, como montar um produto atraente. Todo esse tipo de coisa eu tive que aprender para colocar, para chegar nesse ponto que eu tô hoje, né? O ponto aqui que eu enxergo como falar assim, o segundo tópico desse vídeo, né, do nosso assunto, é como que as pessoas acham que deve ser esse 20 ou 30, que vai ser só glamour. Isso é consequência do que a internet faz com a nossa cabeça. Porque você abre o teu Instagram, abre o teu TikTok, e aí você vai lá e vê um cara de 22 anos que fala que faturou 3 milhões de reais nos últimos 6 meses, e aí você se acha um lixo porque você não conseguiu fazer. Mas vamos lá, né? A maioria das vezes eu estimo isso aí é mentira, né? Essas bios que colocam, né? Muitas vezes está contando com faturamento de cliente, o que é ridículo. Mas nessa, nesse jogo, né, da internet, quem vende melhor, quem empacota melhor o produto é quem vende mais. Só que aí você não pode pegar e usar aquela pessoa que você viu lá como se ela fosse o centro do universo. Olhe para a média, né? A média geral do mundo, as pessoas que ficam milionárias, se não me falha a memória, é acima dos 60 anos, tá? Pô, eu tô com 30. Tem 30 anos pela frente. Basicamente, tudo que eu fiz hoje, que eu agreguei de experiência, que eu já acho que é uma vida que, pô, vivi coisa pra cacete. Cara, tem tudo isso ainda pela frente para daí pensar em ficar milionário, tá? Quando eu falo ficar milionário, é ter 1 milhão de receita. Né? Ter 1 milhão de grana em caixa, basicamente. Receita líquida. Né? Por falar, fiz 1 milhão em 10 anos, você não é um milionário. Então, esse é um dos pontos que as pessoas se confundem, achando que dos 20 aos 30 tudo tem que acontecer. E, meu Deus, se eu cheguei nos 30 anos e não aconteceu, o cara ferrou, eu vou entrar num ciclo aqui de uma bola de neve de merda e eu não consigo mais sair disso e eu fico preso nos meus próprios pensamentos que, cara, eu sou inútil. Pô, sai dessa, cara. Sai dessa porque tem muita coisa para viver. Os 30 são só um número, né? E você vai estar na melhor fase da vida, pelo menos é a minha melhor fase da vida, porque hoje eu tenho experiência e eu tenho um pouco de dinheiro, o que me permite testar novas coisas, que é um ponto que eu quero falar aqui na sequência. Mas assim, calcule o preço dos teus erros baseado
na fase da vida que você está. Por exemplo, se você tem 25 anos e tem 2 filhos, talvez seja um pouco arriscado você tomar certas decisões. Lógico, as suas decisões é o que vão moldar os seus resultados. Isso é importante a gente ter clareza, tá? O que eu decido agora molda o meu resultado, tá? Então, se você está trabalhando, se você está lapidando para construir a tua obra, né, a tua obra de vida, você tem a certeza que você vai ter um resultado, seja ele qual for, bom ou ruim. Agora, é muito diferente, você não pode se comparar a decisão que você tem que tomar, tendo a tua realidade e os teus 2 filhos, com um cara lá que tem 25 anos, outra realidade, não tem filhos e não tem um papagaio para dar água. Você percebe o quão injusto é isso? Então você tem que olhar para a sua vida, para a sua realidade. E esse é o erro que a gente comete ultimamente. Que, pô, o fulano fez assim, eu tenho que fazer assim também. E eu me incluo nisso porque às vezes eu me pego dentro dessa bola de neve também. Então isso é muito injusto com nós mesmos. Cada ser humano, ele é um ser individual. Então, veja, a forma que eu falo nesse vídeo aqui, eu tento sempre te guiar para uma decisão boa, mas te deixando alerta que essa boa decisão ela vai depender das tuas experiências, da somatória das coisas que você viveu, porque você é um ser singular, né? Eu não sei quais conteúdos você consumiu, eu não sei quais livros você leu, não sei quais experiências de vida você teve, não sei a tua história. A minha história é essa que eu estou te apresentando um pedaço aqui. Então, baseado nessa experiência, eu te apresento as decisões que eu tomei e que fizeram sentido para mim. Então é muito importante que você tenha esse jogo de cintura para entender o que eu estou falando aqui e traduzir para a tua realidade, para as tuas experiências, certo? E aí você calcula o preço dos teus erros, né, principalmente em tempo, e vê se aquilo vale a pena perto do resultado que pode te gerar. Se você está em um ponto que você está insatisfeito com a sua vida como eu estava, aí muito provavelmente, se você continuar nesse ritmo, você vai cada vez mais ficar mais insatisfeito e isso te leva para um lado muito ruim, né? Tua cabeça ela vai pirar. E porque se você está insatisfeito, você tem que olhar para dentro e procurar o que você precisa mudar. No meu caso, eu precisava sair do CLT e tocar meu próprio negócio. Só que hoje eu já tô com esse sentimento borbulhando de novo, né? Certo incômodo, uma certa insatisfação, e não com aquilo que eu faço. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de ajudar os meus clientes, eu gosto de entregar o que eu entrego e gerar resultado para os caras. Eu gosto também da Arena Padel, ver a galera jogando, ver a galera evoluindo. Isso para mim é maravilhoso. Mas assim, hoje eu sinto que o meu propósito de vida, ele é diferente do que era 10 anos atrás. Então eu preciso reescrever esse propósito, eu preciso buscar novamente. E como que eu faço isso? Agora que eu vou entrar no terceiro tópico do vídeo. Eu faço isso olhando para mim mesmo através do encontro com um artista. Eu já mencionei outros vídeos aqui, mas em resumo, o encontro com um artista é você sentar na tua janela ali 15 minutos do dia, sem celular, sem música, sem nada, e somente olhar para si mesmo. Deixar teus pensamentos flutuarem, porque a gente não sabe mais sentir tédio. Em resumo, é isso. Agora, eu estou nessa fase onde eu preciso me reencontrar as coisas que eu realmente quero fazer, com tesão, com vontade, e falar, pô, é isso, eu vou focar nisso aqui por tanto tempo. Veja, nesse encontro, eu estou definindo que meu canal no YouTube é esse ponto, né? Então eu estou aqui gravando para você, logicamente, tem muita coisa para melhorar, né? Muita coisa, eu sei dessas coisas, mas eu estou aqui primeiro trabalhando a minha constância. Então é um trabalho, é uma construção, a gente não pode ter pressa. Eu sei que o jogo aqui é de 6, 8, 10, 12 meses. E aí talvez nós estamos desistindo porque a gente espera que eu vou gravar 3 vídeos e vou ficar, nossa, ultra famoso e as coisas vão acontecer. Na verdade, não. Bem como foi o meu primeiro negócio, eu levei 5, 7 anos para sair aquela bola de neve, né? Mas eu paguei o preço e tive um resultado. Eu preciso entender que nessa mesma situação eu preciso pagar um preço, que é o preço do aprendizado, né? Junto com o tempo. Então, o aprendizado ele leva um tempo para que você tenha experiência. Você só consegue extrair resultado das coisas aonde você já tem conhecimento. Se você tem um conhecimento profundo de algo, é só você executar com persistência que você vai ter resultado, tá? Então, não pode inverter essa ordem.
Agora, a minha procura está sendo, logicamente, né? Como eu falei, o YouTube aqui ele está sendo essa ponte inicial, né? Mas eu ainda tenho algumas dúvidas a serem respondidas internamente. E eu estou procurando pela intersecção entre os meus interesses, as minhas paixões e o mercado. Por quê? Porque aquilo que me interessa é algo que eu faço com vontade, eu faço com tesão, porque, porra, esse negócio aqui, eu fico alucinado, cara, quando eu começo a estudar sobre isso. As minhas paixões são a soma de tudo que eu vivi na vida, de todas as minhas experiências. Pô, cara, eu gosto muito de audiovisual, eu gosto de LED, eu gosto de computador. Você pode ver que todo meu vídeo aqui tem computador aqui atrás. Então eu tenho que unir tudo isso e tentar encaixar um bloco de mercado onde isso aqui me traga receita. Então veja, eu não estou produzindo vídeos no YouTube por dinheiro diretamente. Eu estou produzindo porque eu quero aprender a criar constância de olhar para minha vida e transformar isso em conteúdo para você. Mas a consequência disso é que quanto mais pessoas eu ajudarem aqui, o resultado financeiro é uma consequência de fato, né? O resultado financeiro ele vai acontecer de forma ou outra, seja com mentoria, seja com treinamento, seja com pessoas entrando para conhecer a minha empresa, né, a Vainor Company, ou seja, sei lá, através de venda de produto, patrocínio, AdSense, tem N possibilidades aqui. Mas o ponto-chave hoje não é esse. O ponto-chave é desenvolver conhecimento, experiência e constância. E agora, trazendo o centro da mensagem lá que a gente falou no começo, para fechar esse vídeo, o ponto que eu vejo é: eu tenho 30 anos e eu vou colocar energia nesse projeto de YouTube, de aprender a fazer isso aqui. Vamos lá, por 6 meses, 12 meses, 18 meses. Quando esse terminar, se eventualmente não der certo, eu vou ter 31 anos para 32 anos. Então você percebe que é um preço totalmente viável de se pagar, porque, pô, 32 anos, cara, é muito tempo pela frente ainda para fazer novas coisas, para testar. Só que é importante que você entenda o seguinte, né? Eu estou fazendo isso porque hoje eu consigo tirar tempo da minha vida. A minha empresa, ela já gira num formato onde ela pode me oferecer tempo. Então, pelas manhãs, eu consigo sentar aqui e gravar tranquilamente. Eu consigo sentar aqui e ler os meus livros, fazer o meu encontro com o artista e procurar nesses conhecimentos que eu estou estudando temas para vir falar com você. Agora, talvez a tua vida ela seja diferente, porque você tem que pegar o ônibus, você tem que ir para o trabalho e tal. Aí, se você quer produzir conteúdo, por exemplo, você vai ter que seguir uma receita diferente. É por isso que eu falo, não é uma receita de bolo, é o que funciona para mim e talvez funcione para você. Mas é importante entender que a mensagem é mensurar o preço dos nossos erros. Eu estou aqui disposto a pagar 2 anos da minha vida por um eventual sucesso, né, no que eu estou fazendo aqui. Fechou? Espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no canal. Te vejo no próximo vídeo.